Então, pessoal, aqui estamos com a segunda parte do circuito para ser analisada. Então, cobri aqui a primeira parte, já que são circuitos em paralelo, submetidos à mesma tensão de 60 volts, que vem por este caminho. Então, podemos analisar os circuitos individualmente. Como se trata de um circuito misto, precisamos analisar por etapas, de preferência seguindo os ramos séries. Então, para identificar o defeito, nós precisamos conhecer as DDPs sobre cada componente. Então, vamos tomar essas DDPs. No resistor 200 ohms, nós temos uma queda de 30 volts. No resistor aqui de 100 ohms, nós temos uma queda de 15 volts. Este 30 volts que tem nesse ponto é o mesmo 30 volts que está sobre este capacitor. Neste fio nós temos o zero, o negativo da bateria, né? Então, no diodo Zener, que é um Zener de 15 volts, nós temos 15 volts sobre ele. É o que está indicando neste ponto. Neste resistor de 300 ohms, como nós conhecemos a tensão após ele, de 0 volts, e chegando nele 15 volts, então nós também temos os 15 volts sobre o resistor. Neste resistor de 450 ohms, nós temos uma queda de 15 volts. No resistor de 150 ohms, nós temos uma queda de 5 volts. Por quê? Ora, se eu tenho 45 volts neste ponto e 40 volts neste ponto, a DDP é de 5 volts. Como eu conheço a tensão neste ponto, que é o lado do capacitor, que é comum ao potenciômetro, e conheço a tensão no ponto da outra extremidade do potenciômetro, eu tenho uma DDP de 20 volts, já que chega 60 e sai 40. Se eu tenho 40 volts chegando neste resistor de 300 e tenho 20 volts saindo dele, nós temos uma DDP também de 20 volts. Neste resistor de 300 nós temos 20 volts de um lado e 20 volts do outro lado, então nós temos 0 volts. Neste resistor de 150 volts nós temos 10 volts sobre ele. E neste diodo nós temos uma DDP também de 10 volts. Então, pessoal, antes de fazer qualquer análise ou desconfiar de qualquer componente, a primeira coisa a se fazer é tomar as quedas de tensão de cada componente, ok? E agora você vai aplicar o raciocínio por onde você quiser começar. Então, eu peço a vocês que pausem o vídeo, tentem encontrar o defeito, o componente, anotem e depois deem um play no vídeo e confiram. Então vamos ao raciocínio. Analisando por este ramo, começando pelo resistor de 200 ohms, eu posso dizer seguramente que o resistor de 200 ohms está em série com o resistor de 100 ohms. Por quê? A gente pressupõe que o capacitor estando bom, a tensão de 30 volts que existe aqui, ela é proveniente desta divisão. Ou seja, a proporcionalidade entre 200 ohms e 100 ohms nessa distribuição de tensão há. Por quê? Eu tenho uma DDP de 45 volts deste ponto para esse, e estes 45 volts está sendo distribuído de forma proporcional, 30 para o de 200 e 15 para o de 100 ohms. Logo, não há motivo para desconfiar desses dois resistores. Lembrando que o que está sendo distribuído por eles não é 60 volts, e sim a DDP deste ponto para esse. Mas por que a DDP? Porque este ponto, a tensão de 15 volts é definida pelo Zener. Sabemos que o Zener, quando está com seu anodo
ligado no potencial de referência, o 0 volts, a tensão de cátodo ela é estabilizada. E é exatamente o que ele está fazendo aqui. Então, não há motivo para desconfiar de defeito no Zener, nem nesses dois resistores. Nesse resistor de 300 ohms, também fica a mesma tensão de 15 volts sobre ele, e não há motivo para desconfiar dele. Mas por quê? Ora, o outro lado do resistor está ligado exatamente no negativo, que é 0 volts. Então, se o Zener estabiliza 15 volts nesse ponto, e no outro lado tem 0, a tensão sobre ele só poderia ser 15 volts. Então veja que já eliminamos 4 dos componentes. E o capacitor também, porque se ele estivesse em fuga, esta tensão não seria 30 volts, seria qualquer valor abaixo de 30 volts. Analisando agora este ramo, é importante ter o que nós chamamos de visualização de circuito. Para adquirir essa técnica, é preciso realmente treinar bastante. Então, o que vemos aqui é um diodo que está inversamente polarizado, interligado a uma malha de resistores. Aqui, a visualização ela permite você identificar que o diodo ele está em paralelo com o resistor de 450 ohms. Observe que um dos lados do resistor está ligado em comum com o cátodo do diodo. E o outro lado do diodo, o anodo, está ligado na outra extremidade do resistor. Isso faz com que ambos estejam em paralelo. Logo, a tensão sobre o circuito paralelo é de 15 volts. Ok? 15 volts. Então, nós temos 15 volts sobre o resistor e sobre o diodo também 15 volts. Esse circuito paralelo está em série com esse resistor de 150 ohms. Isso faz com que nós tenhamos um circuito misto e neste resistor vamos ter essa tensão de 5 volts. Observado esses valores, nós vemos que a tensão entre esse ponto e esse, que é uma DDP de 20, está sendo distribuída proporcionalmente. Por quê? Se o diodo está invertido, está polarizado inversamente, então por ele não está passando corrente. Essa é a suposição inicial, é a premissa que nós assumimos para a utilização da lógica. E quando vamos verificar se há proporcionalidade entre o resistor de 450 e de 150 ohms, sendo o de 450 3 vezes maior do que o de 150, então nós temos realmente essa distribuição proporcional de 5 volts e 15 volts para ele. Então também não há motivo para desconfiar desses três componentes. Ok? Analisando a tensão agora de 40 volts que está nesse ponto, nós vemos que para o lado da esquerda vamos para o cursor do potenciômetro. E para o lado direito nós temos uma tensão que segue por um resistor de 300 ohms, chega num ponto divisor de corrente, sofre uma queda de 20 volts e chega a 20 volts neste ponto divisor. Após isso, há uma queda no resistor de 150, uma queda de 10 volts. Mas como poderia haver uma queda de 10 volts nesse 150 se eu tenho em série com ele um diodo invertido? Isso já nos traz um suspeito que seria este diodo. Que defeito seria esse? Seria uma fuga no diodo, porque uma fuga permitiria uma circulação de corrente, ele ofereceria uma resistência qualquer, que nós não conhecemos, podendo dar essa queda de 10 volts, fazendo com que a distribuição entre o resistor de 300 ohms e o resistor de 150 ohms seja uma distribuição proporcional, isto é, 20 volts para o resistor de 300 ohms e 10 volts para o resistor de 150 ohms, já que se trata de uma série. E esse resistor? Ora, como ele está ligado num capacitor e o capacitor ele é uma resistência infinita após se carregar, então essa tensão de 20 volts ela se repete nesse ponto, que é exatamente o que está acontecendo, não nos dando motivo para desconfiar
nem desse resistor, nem deste capacitor. Para finalizar, analisar a tensão deste ponto, ela é proveniente apenas do cursor do potenciômetro. Se nós temos 60 volts de um lado do potenciômetro e 40 volts do outro lado, nas extremidades, nós vamos ter um divisor localizado no meio, nos dando uma tensão de 50 volts em relação ao negativo. Lembrando que todas essas tensões são medidas em relação ao negativo, as tensões que estão nos círculos, exceto essas tensões que nós medimos, que são as tensões paralelas aos componentes. Okay? Então, com o diodo inversamente polarizado, não há também circulação de corrente, percebendo que não está havendo influência em nenhum desses outros pontos aqui. Então, está aí, pessoal, o defeito encontrado utilizando apenas o raciocínio lógico, sem muitos cálculos, sem equações, apenas utilizando aqui o mais básico que nós temos do conhecimento na matemática, né? As proporções e as operações básicas de subtração e multiplicação. Ficamos aí com o diodo em fuga. Espero que vocês tenham gostado e em breve eu trarei mais circuitos para a gente raciocinar junto. Até a próxima!